procrastinação vai aumentar a sua produtividade. Pode até parecer contraditório, mas é exatamente isso que pode acontecer. É aquela história. Quando você não pode vencer o inimigo, você se junta a ele. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender como usar a procrastinação a seu favor, melhorando sua produtividade e as chances de ser promovido. Eu sou Gil, estrategista de carreira, e eu te ajudo a ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Bom, hoje eu não quero nem dar um contexto, né? Eu não quero nem ficar aqui de falação. Basicamente, todo mundo sabe o que é procrastinação e todo mundo quer se livrar da procrastinação. Mas a verdade é que ela pode te ajudar de alguma maneira. E é só entender a forma como você realmente escolhe procrastinar as coisas. E realmente, aqui eu estou querendo dizer, escolher. Você vai olhar para as suas atividades e vai falar, isso aqui eu vou deixar para depois. Só que é uma procrastinação planejada, é uma procrastinação estratégica. Ó, exemplo, eu tenho uma luz aqui no meu escritório, ela nem está ligada, inclusive. Né? Aqui no meu escritório, estúdio de gravação, é tudo a mesma coisa, 3 em 1, né? Ela nem está ligada, eu comentei aqui. Então, o que acontece? Eu não troquei essa luz, porque ela não está ligada, porque ela fica piscando, assim, sabe? E aí, eu não troquei ela, eu estou procrastinando essa atividade já tem um tempo. E talvez isso é uma procrastinação burra, porque necessariamente é uma coisa que me irrita, mas eu não fiz, e aí eu prefiro deixar a luz desligada, e aí eu fico usando a luz de outras coisas. A luz deixa abaixo aqui atrás, a luz do ring light aqui na frente. Então, isso pode ser uma procrastinação considerada burra, porque eu não estou resolvendo uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma muito rápida e fácil. Mas eu escolho não fazer essa coisa. Só que dependendo do contexto, pode ser interessante, porque está me fazendo falta? Não. Está me dando algum problema? Também não. Pode ser que no futuro me dê algum problema? Sim, porque quando alguém entra no escritório, tem que ligar outra luz que não é a do interruptor. Ou seja, se isso fosse um problema, eu teria que resolver o quanto antes. É isso. Quando você pensa em procrastinar, você pensa na forma estratégica. Porque, sim, pessoal, eventualmente eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Eu vou ter que trocar essa luz uma hora ou outra. Então, a gente tem normalmente o quê? A gente tem pequenas atividades que a gente escolhe procrastinar, às vezes sem saber. Eu vou dar um outro exemplo meu aqui. Tem uma gaveta aqui no meu escritório que eu não arrumei ela ainda. Eu estou procrastinando arrumar essa gaveta. E é um outro tipo de procrastinação burra. Por quê? Porque, enfim, eu não arrumo a gaveta, eu poderia gastar 10 minutos para arrumar essa gaveta e não levar, sei lá, 10 minutos procurando uma coisa que eu gostaria de procurar aqui, sendo que era só abrir a gaveta e achar o que eu estava procurando, por exemplo. Entende? Então, aqui você vai olhar para aquela atividade que você vai fazer e vai necessariamente entender, será que faz sentido eu procrastinar isso ou não? E o que normalmente acontece é você procrastina as coisas por preguiça e não por estratégia. Eu, por exemplo, estou procrastinando essa arrumação da gaveta porque realmente eu não encaixei um tempo e para mim não é prioridade. Ou seja, se torna uma procrastinação estratégica, certo? É que eu estou falando em procrastinação estratégica, que nem existe. Eu estou falando aqui, mas para que você entenda que procrastinar nem sempre pode ser considerado algo ruim. O problema é quando você escolhe postergar aquelas coisas por preguiça. Ah, eu não arrumei a gaveta por preguiça. Ah, eu não troquei a luz por preguiça. Não, é porque realmente não estava dentro dos meus planos fazer aquela troca e não está impactando. Então eu prefiro fazer outra coisa no lugar. Beleza? Vamos lá. Olha só, tem uma história muito interessante sobre essa da procrastinação que você vai entender de uma forma bem simples. Essa história é de um general, ele estava numa guerra e ele estava na dúvida se ele atacaria ou não o exército inimigo. E existiam várias opções ali na mesa. Atacar naquele mesmo dia e ser o primeiro a fazer o movimento, ter o elemento surpresa como vantagem, ou atacar no dia seguinte e correr o risco de ser atacado antes. Ser pego de surpresa de alguma forma, ser pego desprevenido de alguma maneira, certo? Então, numa estratégia de batalha, qualquer tipo de decisão dessa pode ser terrível, pode ser fatal, pode ser muitas vidas ali em jogo. Isso realmente é um paralelo que existe mesmo, tá? E aí, vamos lá. O general ele não conseguia decidir, de fato, qual seria a melhor decisão, qual seria a melhor estratégia. E aí
escolheu procrastinar essa decisão, dizendo que ele não tomaria aquela decisão naquele dia e tomaria no dia seguinte. Olha só, aqui tem um detalhe. Ele tomou uma decisão, certo? Apesar de ela estar mascarada aqui como uma não decisão, ele tomou essa decisão. Por quê? Ele escolheu atacar no dia seguinte. Isso significava que, ele não escolheu atacar no dia seguinte, ele escolheu decidir no dia seguinte. Isso significava que ele escolheu não atacar naquele mesmo dia. Ou seja, ele perdeu aquele elemento surpresa que eu tinha comentado. Mas por que ele fez isso? É claro, existem inúmeros fatores que a gente não sabe, fatores envolvidos, que levou ele a falar assim, beleza, eu não quero tomar essa decisão agora, vamos ficar de prontidão aqui, vou deixar meu exército bem alerta para não ser pego desprevenido, mas eu vou tomar a decisão amanhã, certo? E aí o que aconteceu? Logo pela manhã, eles receberam um comunicado de que a guerra tinha acabado e que o general ele não precisaria entrar em combate com o inimigo. Ou seja, uma procrastinação deliberada estratégica, né? uma deliberação estratégica da procrastinação da decisão, que foi uma não decisão, mas tudo bem, aqui vocês vão entender que ele postergou tomar uma decisão, salvou milhares de vidas. E essa história é interessante porque olha para você ver o tanto que uma não decisão pode influenciar a sua vida. E a gente pode dizer que realmente a procrastinação aqui salvou muitas vidas. E o sentido disso é simples. Ó. Você saber que uma opção que você tem é não decidir. Então, se você não decide, você escolhe postergar a decisão. Veja bem, não decidir já é uma decisão, concorda? Esse é o ponto que eu quero que você entenda. E como que você usa isso a seu favor? Você é aquela pessoa, por exemplo, que está no trabalho, vamos fazer um paralelo aqui com o trabalho. Você está lá no seu trabalho e você sempre é acionado por alguém, as pessoas te perguntam o tempo todo sobre alguma coisa e o seu trabalho especificamente você não consegue fazer porque você está o tempo inteiro apagando incêndio. As pessoas não te deixam em paz. E antigamente, né, principalmente na época do escritório, até hoje, né? Hoje você tem um ambiente escritório mesmo, físico, você vai para lá fisicamente, as pessoas te chamam o tempo todo. Às vezes, se ela não te chama, quantas vezes eu estava trabalhando lá, a pessoa chegava e ficava do meu lado, assim, vendo que eu estava em reunião ou fazendo alguma coisa, ela ficava do meu lado esperando eu terminar. Então, veja, ela estava esperando eu terminar para que eu pudesse atendê-la logo em seguida, sendo que ela não sabia se eu tinha um outro compromisso depois, se eu tinha uma outra reunião depois. Entende? Então, se você é essa pessoa, a sua agenda ela não é mais sua, ela é das outras pessoas. E aí você não resolve os seus problemas e você só fica batendo as metas dos outros. E aí, para resolver isso, pessoal, é bem simples. Você vai deixar um espaço aberto para você responder essa pessoa. Você não precisa responder no momento. É claro, estou no escritório, a pessoa está do seu lado, você vai ter que ter um pouquinho mais de desenvoltura para falar, olha, eu tenho uma reunião agora, eu não consigo te atender, mas assim que eu me liberar aqui alguns minutos, a gente pode trocar uma ideia. Ponto. Entende? Agora, no home office, o que você faz? No home office, você vai desligar as notificações e vai bloquear a sua agenda. Você vai lá, ó, reserva um horário, marca uma reunião com você mesmo. Você vai bloquear a sua agenda. Por quê? Quando a pessoa for lá e marcar uma reunião, ela vai ver que está bloqueada. E aí, a tendência é ela não marcar essa reunião, certo? Então, pessoal, essa é a maneira de você usar a procrastinação a seu favor. Você vai deixar um espaço para poder responder aquelas pessoas, e quando você faz isso, ou você dá horas para isso acontecer, ou você responde no dia seguinte, você vai ter uma incrível surpresa que é quando você perguntar para aquela pessoa, porque eu não concordo de você deixar a pessoa no vácuo, também isso é sacanagem, né? Então, quando você vai lá, e aí fulano, resolveu o problema? Você precisa de ajuda ainda? Vamos supor que você tem um horário ali reservado para isso, né? E aí a pessoa vai chegar para você e falar assim, pô, já resolvi, já está resolvido. Cara, eu fiz isso na época que eu trabalhava tanto no escritório, home office, e na época eu trabalhava atendendo esse tipo de pedido, esse tipo de chamado, né, vou colocar aqui entre aspas,
E era assim, 95% dos problemas eram resolvidos sozinho, entre aspas, né? Por quê? Quando você faz isso, você dá para a pessoa maneiras dela procurar a própria solução. Então você fornece material de treinamento, você fornece meios dela poder entender aquilo ali sozinha. Então não adianta você chegar e esperar que ela vai encontrar a solução por si só, se você não tem isso disponível para ela. E quando eu fiz isso, quando eu ficava atendendo incidentes, essas pessoas pedindo ajuda, eu fiz materiais de suporte para essas pessoas, disponibilizei, divulguei isso para eles, para que eles pudessem chegar e falar bem assim, não, eu tenho a ferramenta, se eu tenho o guia, digamos assim, se eu não conseguir acessar o Gil. É um exemplo. Ou até mesmo a própria pessoa, ela consegue pesquisar ali, entender o que pode estar rolando, qual que é o problema que ela está vendo e como que ela consegue resolver aquilo. Não, peraí, eu consigo ligar isso aqui com outro tipo de informação, fazer as conexões, deixar que essas pessoas façam essas conexões. Isso é importante para elas, também para o desenvolvimento delas. Então, aí você pode perguntar, né, por que ela veio em você primeiro? Porque é mais fácil. Porque é mais fácil para ela ir em você e mandar uma mensagem e transferir o problema para você responder para ela, porque quando perguntarem para ela, por exemplo, e aquele negócio lá que você ficou de resolver? Não, eu passei para o Gil ali, ele vai dar uma olhada para mim. Entende? Ele transfere a responsabilidade e ganha um espaço de tempo que você não tem, mas ele ganhou. E aí ele vai fazer outra coisa no lugar porque ele está esperando a sua resposta. Percebe? Então, pessoal, quando você for aceitar uma atividade, olha se realmente essa atividade está condizente com seus objetivos, mas faça a procrastinação estratégica. Deixa para responder depois. Deixa para a pessoa conseguir buscar resolver sozinho o problema. E aí, você vai perceber que você vai ter um espaço muito maior na sua agenda para poder fazer outras coisas. Porque você não vai passar o tempo inteiro apagando incêndio. Então, essa é a forma de você usar a procrastinação a seu favor. É a procrastinação de forma estratégica. Então, vou fazer uma resumida aqui para você. Como que você precisa olhar para a procrastinação? Olha as suas atividades, vê o que você tem para fazer, desde as menores coisas até as maiores. Veja o que é curto e que vai te dar um resultado positivo rápido, que você consegue resolver fácil. E aí, não procrastine isso, resolva rápido. E o que vai te dar um resultado no longo prazo e que é extremamente importante e que você não vai negociar isso de jeito nenhum. Bloqueia seus horários e quando alguém vier falar com você, você vai procrastinar com inteligência. Percebe aqui que aí você vai encontrar pelo menos umas 2 horas no seu dia, você vai conseguir trabalhar melhor as competências que você precisa tanto para ser promovido e até mesmo vai entregar resultados muito além do esperado, porque agora você tem mais tempo para poder fazer o que você gostaria de fazer e inclusive desenvolver melhor os seus próprios projetos. E aqui a gente está falando de habilidades de profissionais de alta performance que buscam se manter no alto nível. E se você quiser aumentar ainda mais a sua chance de ser promovido, nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo todas as habilidades necessárias para você se tornar esse profissional desejado no mercado corporativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Se você não me conhece, eu sou Gil, eu sou mentor e estrategista de carreiras e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre como você pode usar a procrastinação como sua aliada, liberando mais tempo para que você possa focar no seu trabalho e nos seus resultados para buscar essa promoção tão sonhada. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para você continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, trazendo mais resultados e auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mercado corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.